A paz do Senhor a você e querida família. Outra vez vamos estar juntos por esses minutos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto, como em todos os nossos vídeos, que está na primeira epístola de Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Queridos, a minha gratidão a todos os senhores, as senhoras que têm acompanhado a gente aqui neste canal. Muito obrigado pela sua inscrição, o seu like, seu comentário, pelo compartilhamento que tem feito do nosso conteúdo. Deus abençoe você. Você que ainda não se inscreveu, faça isso. Se inscreva também no canal. Faça tudo isso juntamente com os demais e aí nós vamos poder alcançar outras pessoas, tá bom? Vamos então à nossa meditação. Queridos, nós estamos falando sobre a fé que fortalece o homem. E no primeiro vídeo desse tema central, a gente deu 4 significados da palavra fé. E nós fizemos pesquisa na pequena enciclopédia bíblica e também na nova enciclopédia de pesquisa FASE. E lá nós encontramos pelo menos 4 palavras para significar a palavra fé, como sendo confiança na realidade, confiança no saber, confiança na verdade de alguém e confiança nas palavras da Bíblia, ou seja, na Bíblia Sagrada. E daí a gente saiu fazendo um vídeo em cada palavra dessa, em cada significado. Hoje nós vamos estar falando sobre a fé nas palavras da Bíblia. Crer na palavra da Bíblia. Todos nós sabemos e cremos que a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus e que nela está a verdade absoluta de Deus para toda a humanidade. Eu digo sempre que a Bíblia ela é o manual atual de Deus para nós aqui na Terra. Qualquer assunto que nós precisarmos saber, nos informar sobre, a Bíblia tem. Ela nunca deixa de ser atualizada. É claro que isso será um momento, para um momento futuro, nós poderemos estar falando sobre essa realidade, certo? Mas hoje nós vamos estar falando sobre a palavra, a crença, a fé na palavra da Bíblia. E como eu disse, todos nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então vamos a Mateus capítulo 24 e o verso de número 35. Começando lendo os textos, dizendo também aos queridos que nós não temos tempo hábil para comentar cada versículo que a gente ler aqui, tá? Porque o tempo é pequeno, mas você vai anotando esses versículos e vendo que há motivo sim para você crer nas Escrituras Sagradas, na palavra da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus 24 e 35 está escrito o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. Ele diz: vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não. O que Jesus quer dizer com isso é que tudo aquilo que a palavra de Deus ela registra terá seu cumprimento integral no tempo adequado determinado pelo próprio Deus. E se nós cremos nessa verdade, nossa fé deve estar voltada
nisto que nós acabamos de ler, que passa o céu, passa a terra, passa todas as coisas. Um dia deixarão de existir. Todavia, a palavra de Deus não há de passar, ou seja, não faltará o cumprimento conforme a palavra de Deus. Foi Jesus quem falou isso. A fé bíblica e a fé cristã olha para isso e tem isso como verdade, porque é verdade, tá certo? Então, há muitas razões pelas quais a nossa fé deve ser firme nas Escrituras Sagradas. Como, por exemplo, a Bíblia diz que ela, a própria Bíblia, ela é eficaz. O que é uma coisa eficaz? Eficaz é aquilo que não falha, é aquilo que é positivo, aquilo que é ideal, aquilo que é real. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, e o versículo de número 12. Está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, é um motivo para que nós possamos crer na Bíblia Sagrada. A nossa fé esteja voltada na Sagrada Escritura, porque diz que ela é viva, ela é eficaz, ela tem capacidade de discernir o pensamento do coração. Então, a fé bíblica volta a dizer, enxerga isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz também que ela é pura. No Salmo de número 12 e o versículo de número 6, está escrito o seguinte, Salmo 12 e o versículo de número 6. Eu vou ler para os queridos. Olha o que diz. Salmo 12, o versículo de número 6. Assim diz o texto: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A palavra, ela é pura, ou seja, verdadeira, legítima, real. Ela não tem impureza nela, ela não tem falta de verdade nela. Não. Ela é pura, conforme nós lemos no texto. No Salmo 119, o versículo 140, olha o que nós encontramos aqui. Diz a Bíblia: a tua justiça, aliás, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. É o salmista falando, né? A tua palavra é muito pura. Ele não teve uma outra expressão para dizer sobre a pureza da palavra. Ele diz, é muito pura. Por isso o teu servo a ama. Queridos, é motivo para a gente seguir continuando crendo na Bíblia Sagrada. Nós temos ainda uma outra referência onde diz que ela é lâmpada para os nossos pés. No Salmo de número 119, o verso de número 119, o versículo 105, olha o que nos diz o texto sagrado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É interessante que a palavra luz e lâmpada aqui, é claro que é uma parábola, né? Podemos assim dizer, uma comparação ou uma forma de linguagem para que nós possamos entender o que ela significa para nós. Por quê? Assim como uma luz, ela clareia, ela nos dá a visão daquilo que sem ela no escuro a gente não consegue enxergar. Por exemplo, já pensou se acordar de noite, as lâmpadas da casa apagadas e você precisar percorrer a casa? É difícil. O que a gente faz ao acordar? Precisar andar na casa. A primeira coisa é acender a luz, para que ela realmente extingua as trevas, a noite, a escuridão, e a luz possa reinar. Quando o escritor lhe diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os pés dele e luz para o caminho, ele está fazendo esse paralelo
tá certo? Da luz real com a palavra de Deus. O efeito que a luz traz em nos mostrar aquilo que sem ela não podíamos ver, a palavra de Deus, quando lida e meditada, ela também abre os nossos olhos, a nossa mente, clareia nas nossas decisões, né? Quantas vezes nós queremos tomar uma decisão, mas quando a gente começa a ler a palavra, a gente toma a decisão diferente daquilo que nós pensávamos. Ou seja, ela torna-se uma luz, ela esclarece, clareia a nossa mente e a gente é bem-aventurado por isso. E nossa fé precisa estar nisso, querido. Ainda, a palavra, a Bíblia, ela é fiel. E a nossa fé precisa enxergar isso, que ela é fiel. Olha o que diz primeira carta de Paulo a Timóteo 1 e versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É Paulo falando a Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Queridos, tudo pode falhar. Todavia, a palavra de Deus não falha. Foi o que nós lemos lá em Mateus, capítulo 24 e 35. O céu passa, a terra passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui ela aparece como a palavra fiel, que cumpre-se integralmente conforme está predito na mesma. E para concluir a leitura de hoje, nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 21, verso 5. E aqui a gente já vai concluir o nosso vídeo e amanhã a gente vai seguir, tá certo? Olha o que diz Apocalipse 21 e 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Glorificado seja o Senhor. Então, irmãos, fé é exatamente a possibilidade também de crer nas palavras da Bíblia, em toda a Bíblia Sagrada. Você tem dúvida de alguma coisa que está nas Escrituras Sagradas? Você tem dúvida de que isso que a gente acabou de ler não é verdadeiro? Escreva aí nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus te ajude, mas eu te aconselho, crê na palavra do Senhor. A fé que fortalece não deve nunca falhar em nossa vida. Por isso que Paulo exortou os coríntios. Veja o que Paulo ele escreveu em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 16 e o versículo de número 13. Olha o que diz, vamos ler, 13, 1 Coríntios 16 e 13, diz o seguinte: Vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Olha o que Paulo está dizendo, vigiai e estais firme na fé. Querido, vigie. Você não pode vacilar, tá certo? A sua fé precisa estar viva, acordada, autêntica e te fazendo realmente ver as grandezas de Deus trabalhando em sua direção. Eu vou estar agora orando por você, por toda a sua família, para que o Senhor esteja te abençoando aonde você estiver. Você pode orar comigo, tá bom? Eu tenho certeza que o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos ouve, Ele é poderoso e vai de encontro a você, aonde você estiver. Oremos. Pai, em cuja presença nós estamos. Te dou graças, meu Deus, poder falar a Tua palavra outra vez. Eu te peço, todos os que tiverem acesso a esse conteúdo, ó Pai, ministra sobre os seus corações, dá-lhe, Senhor, a direção. Pai, eu te peço por todos os que estão passando por qualquer que seja o problema. Tenha de misericórdia deles, as famílias, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que têm causa na justiça, aqueles que precisam do emprego, aqueles que estão depressivos, Senhor, os lares, as famílias, aqueles que estão nas drogas,
Aqueles que estão no crime, Senhor, têm trazido transtorno, desgosto, tristeza, vergonha às famílias. Vai lá onde eles estão, Senhor, fala com eles. Eles têm uma alma, eles precisam te conhecer e te servir. Querido Pai, eu te peço por esse canal. Me abençoa, meu Deus, a todos que estão agora saindo de casa às suas atividades. Prospera seu dia, os que estão voltando, ajuda, dá um sono reparador. Abençoa a tua igreja aqui no mundo, os missionários, enfim, Deus, recebe a nossa gratidão e as nossas petições. Responde por tua bondade, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like, o seu comentário. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Assim você vai estar ajudando a nós a irmos mais distante. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.